Inversão de polaridades. Shalom, meu nome é Rosângela e você já deve ter me ouvido falar sobre isso aqui nos canais. Caso não ouviu, tem alguns vídeos que falam sobre isso. Tem algum tempo que eu tenho vindo nas redes sociais e trazido palavras que trazem um despertar espiritual para as nossas vidas, para nos ajudar a moldar o nosso caráter, a fim de que sejamos verdadeiros cidadãos do reino de Deus. E nesses últimos tempos eu tenho falado sobre as polaridades feminina e masculina. E tenho explicado aqui a importância de cada um viver naquilo que foi criado, para que os relacionamentos funcionem. Porque a disfunção nos relacionamentos, ela começa quando essas polaridades são trocadas. Algumas pessoas dizem que, mas o homem, ele não vai para o feminino, porque se ele fosse para o feminino, seria bom, né? Porque ele iria ser mais atencioso, carinhoso, né? Prestativo, zeloso. E a mulher não vai para o masculino. Gente, seria muito bom se quando houvesse essa inversão, ou essa inversão acontecesse nas qualidades. Mas não é nas qualidades que ela acontece. Quando um homem entra no polo feminino, é a sombra que ele traz para ele mesmo. Quando a mulher entra no polo masculino, é a sombra que ela traz para ela mesma. E essas sombras, elas causam danos, inclusive na sua produção hormonal. Isso é muito sério, isso é muito importante e necessita de um despertar. Necessita que nós caminhemos e retornemos de acordo com a criação e o projeto inicial do Eterno. Necessita uma consciência. E eu estou aqui nas redes desde 2020 trazendo e oferecendo de graça essa consciência a qual o Eterno já me deu. Trazendo esse despertar. E eu tenho plena consciência que às vezes é uma pessoa só que vai acordar para o que está acontecendo e vai fazer o caminho de techuvá, de retorno. E vai se aproximar das escrituras, da palavra de Deus, do relacionamento com o Eterno. Mas eu insisto nesse assunto, por quê? Porque um homem, quando ele vai para o feminino, ele fica acomodado, procrastinador, a testosterona dele baixa, por isso ele não tem vontade. O homem, por natureza, já tem menos dopamina, então ele não tem vontade, ele não tem ânimo, ele começa a se tornar um adolescente, porque ele vai para aquilo que Carl Jung chama de ânima, que é a sombra mais terrível do feminino, porque todos nós temos o Yetzer Hará e o Yetzer Hatov, que já é falado na cultura hebreia há muito tempo, que é a inclinação do mal e a inclinação do bem. Ou seja, nós temos a bondade e a maldade dentro de nós. Por isso que em Deuteronômio Deus diz, escolhe, pois, a vida. E a mulher, quando ela vai para o masculino, ela fica agressiva, reclamona, controladora, ela fica exigente e ela começa a ter problemas de aumentar a testosterona, sim, porque mulher também tem produção de testosterona, ela aumenta a produção de testosterona, ela começa a ficar mais robusta, ela começa a perder as características femininas. Por quê? Porque o corpo dela começa a se amoldar para suportar e carregar uma carga que o homem, por estar na posição errada, no polo errado, não faz. Por isso que a mulher foi criada como auxiliadora. Não é a mulher que carrega os fardos, é o homem. É o homem que faz o sacrifício, não é a mulher. A mulher, ela é aquela que gera, que gesta, que faz, que transforma aquilo que o homem traz. E nós já ouvimos aí pela internet
que tudo que o homem dá para a mulher, ela vai transformar e vai multiplicar. Então, se você der coisas ruins, ela vai transformar e vai multiplicar as coisas ruins, porque é da nossa natureza. E uma mulher que não se sente segura, ela vai automaticamente para o polo masculino. E a segurança não é somente uma segurança de proteção contra um bandido, contra uma catástrofe. É a segurança emocional de que aquele homem está ali com ela, é a segurança espiritual de que ele tem buscado a Deus, que ele serve a um Deus vivo, então ele tem um caráter, e é a segurança material de que não faltará comida, não faltará vestimenta. Nossa casa tem tudo que nós precisamos. E o homem, ele é aquele que sai para caçar, é aquele que sai para resolver os problemas, é ele que tem que ficar discutindo quando alguém vem para ameaçar. Quando alguém discute com a sua esposa, é ele que se coloca na frente, ele que defende, ele que resolve, não é ele que traz. Porque quando ele traz, ele está sendo filhinho da mamãe, ele está na polaridade errada, né? Se nós lermos toda a palavra, o homem é para ser o cabeça, é para ser o líder. Mas não na ignorância, gente. É para ser o líder na mais plenitude de conhecimento daquele que o criou e na obediência àquele, porque ele presta contas a Deus. O homem precisa de vigor, precisa de músculo, precisa de força. Um homem líder, ele não fica sorrindo para todo mundo e querendo agradar todo mundo e sendo bonzinho, o cara legal. Não, ele sabe fazer cara feia e dizer não. Um homem forte é aquele que não deixa ninguém se aproximar da família dele, mas também ele não fica dando ao despeito de ficar curtindo, olhando, observando e cobiçando a mulher do próximo, porque ele presta contas para Deus. Os homens que fazem isso hoje, eles estão no polo feminino, não amadureceram, são infantis ainda. Então nós vemos aí, ontem eu vi uma coisa assim que eu disse, misericórdia, a que ponto chegamos? Sabe, de leis sendo colocadas na sociedade para proteger a mulher por causa de os dons Juans que estão aí à solta, que só vem para fazer estrago, só vem para passar um tempo, já falei sobre isso, não tem relacionamento, mas por quê? Porque os níveis de alma estão muito baixos, falarei sobre isso em outro assunto, em outro vídeo, né? Então, as pessoas estão querendo satisfazer a sua carne sem compromisso, sem responsabilidade afetiva, espiritual, né? Querem só um momento, não, mas não foi isso que eu disse, não foi isso que eu falei, não era isso que eu queria, isso daí tem tempo, e assim são os discursos que vão, e a sociedade tem começado a colocar leis rigorosas para que esses homens se afastem, para que esses homens saibam que se ele não vem para proteger, defender e abraçar aquela família, ele também não vai vir para causar dano, não é mesmo? E assim as mesmas coisas daqui a pouco vão acontecer com as mulheres, porque as mulheres estão copiando o padrão dos homens porque inverteram a sua polaridade. Porque estão no masculino, então elas vão à caça, é elas que vão atrás de homem, é elas que dizem quanto que elas querem, é elas que dizem quando que elas querem, quando aquele homem desagrada, elas processam ele. Olha só a bagunça que está a nossa sociedade. Olhem só quantos lares destruídos, quantas famílias destruídas, quantos sonhos destruídos, quanta traição, porque quando você faz um pacto, uma aliança, e essa aliança é quebrada, isso é traição. E o peso da traição, a dor da traição, ela causa danos emocionais, espirituais, físicos. Então, assim, a nossa sociedade precisa urgente de homens e mulheres corajosos a cumprir aquilo que a palavra diz, a serem comprometidos com a palavra de Deus, serem comprometidos com aquilo que a criação estabeleceu. Nós precisamos de uma sociedade transformada. Eu vejo alguns professores na internet que têm feito o caminho de volta.
o caminho de retorno, de resgate da masculinidade, de resgate da feminilidade, para que esses homens e essas mulheres acabem se encontrando e restaurem as famílias quebradas, restaurem a sociedade, porque a família é a base da sociedade. E nós vemos aí uma corrupção em todos os momentos. Engano em cima de engano. E cada um correndo atrás da sua própria vaidade. Mas o que me consola é que quando o profeta estava na caverna, o Eterno visitou e disse assim: sai daí, eu guardei outros iguais a você, você não está sozinho. Então eu tenho certeza que ainda que seja para uma pessoa, para meia dúzia de pessoas, há outros que são assim como eu, que zelam pelo caráter, pela hombridade, pela honestidade, pela coragem, pela fidelidade, pela aliança. E eu quero dizer para você, homens e mulheres, não estão sozinhos, perseverem, não se escondam na caverna. A sociedade precisa de você e a nossa hora está chegando. Nós estamos aí retornando às veredas antigas. Nós estamos retornando às nossas posições de origem. Nunca tivemos tanto conhecimento como nesses tempos. E a palavra de Deus diz que o conhecimento chegaria ao seu ápice. Nós vemos já o joio e o trigo prontos para serem colhidos. Já conseguimos diferenciar quem é joio e quem é trigo. Há 5 anos atrás ainda não era possível. O joio ainda se parecia com o trigo. Hoje já é evidente. As máscaras estão caindo. Nós temos visto os perversos e conseguimos dar características a eles, de acordo com a Bíblia já nos instruiu. Nós conseguimos hoje ter acesso à informação. Então, cure-se. Forje-se da armadura de Deus. Volte à sua posição, mulher. De auxiliadora, de cuidadora, amorosa, aquela que transforma os ambientes, que traz vida aos ambientes. Lance a tua carga ao teu Eterno, que Ele é o teu Deus, o teu Criador. Se conecte a Ele, Ele vai resolver todas as coisas. Você pode dizer assim: Rosângela, mas eu tô sozinha. Não, nunca estamos sozinhas. Nós estamos com aquele que nos criou. Prepare-se para ser a esposa daquele marido que você sempre sonhou. Deixa Deus te preparar, porque não adianta você pedir um marido assim e você não está preparado para receber ele. Prepare-se. Deixa Deus te transformar. Homens, sejam fortes e corajosos. Fortaleçam o seu físico, a sua mente, o seu intelecto. Abandonem a lascívia, a luxúria, a fornicação, a prostituição. Abandonem a imoralidade sexual. Cortem da vida de vocês. Há muitos estudos que falam sobre os malefícios de isso é vício. Libera hormônios dentro de vocês que tiram vocês do centro. Santifiquem-se. Forjem-se para ter uma família segundo a vontade de Deus, para serem o sacerdote e o cabeça, e não para ser aquele homem que vai gargantear dentro de casa. Eu sou o sacerdote, mas não faz nada. Tem que ser mandado, tem que ser orientado o tempo inteiro. Não é aquele homem que a mulher vai pedir 6 meses, depois ele vai pensar em fazer. Isso desgasta a tua mulher, a tua esposa. Seja proativo. Abra mão da procrastinação, que a procrastinação é algo que te persegue, porque naturalmente você nasceu com menos dopamina. Esforça-te e o teu Deus te ajudará. Mulher, naturalmente você nasceu com menos serotonina. Não é a comida que vai resolver. É a palavra de Deus, é a intimidade com Deus, é o teu compromisso em ser quem você nasceu para ser. Lança teu fardo aos pés de Jesus. Toma as atitudes que você sabe que estão coerentes à palavra de Deus. Para de dar murro em ponta de faca. Nós não mudamos ninguém, só nós mesmos.
Então, vá resgatar a sua feminilidade, ao ponto de você realmente voltar à essência e saber o que Deus quer para a tua vida. E não importa quanto tempo leve, não negocie, não relativize os seus valores e os seus princípios porque você se sente só, sobrecarregada, porque é difícil. Não faça isso. Chama o teu pai que está no céu. Ele supre todas as tuas necessidades. Ele é pai de órfãos e juiz de viúvas. Quantas mulheres viúva de marido vivo, gente? Esse é um clamor que eu deixo aqui para homens e mulheres que têm esse compromisso, essa aliança, que não se dobraram, que às vezes perderam tudo, mas permaneceram fiéis àqueles que o chamou. Perseverem. Perseverem, porque vocês, o caráter de vocês é irrefutável. É isso que vai mudar a sociedade. E assim, mais do que vocês. Vamos nos resgatar aquilo que a criação escreveu desde o princípio. Vamos voltar às nossas funções, para que o nome do Eterno seja glorificado. Para que a gente não se proste a ídolos. Cuidado. Cuidado para não colocar um ídolo no lugar de Deus na tua vida. Cuidado. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.